Bom, boa tarde a todas e a todos. Essa mesa está composta, então, pelo professor Dr. Alexandre, pelo professor Dr. Sarginha, e a gente vai fazer da seguinte maneira: serão 20 minutos de exposição para cada professor, tá? Em seguida, a gente abre 10 minutos para participação do público e a gente encerra a mesa, tá ok? Podemos começar então com quem? Com o Alexandre? Fique à vontade, Alexandre. Como o tema é a questão de fazer a discussão sobre gênero, a pesquisa de gênero, sexualidade, na perspectiva da decolonialidade, eu preparei esse slide para quase como uma introdução do tema, né? Então, quando a gente vai pensar na questão da decolonialidade, a gente tem que pensar ela na discussão, tanto no aspecto cultural, quanto no aspecto econômico, né? Esse mapa que eu apresento aqui, mostra um pouco essa realidade. Como é que a gente tem que pensar a questão econômica que estruturou a divisão do mundo a partir do processo de colonização e o que veio depois desse processo de colonização, né? Aqui a gente está falando de grandes circuitos comerciais que existiam na Idade Média e até por volta do século XVI, né? A gente tem grandes circuitos que ficam no Oriente, e como vocês podem ver ali na região da Europa, um pequeno circuito periférico, marcando ali uma relação da Europa com esses outros grandes circuitos econômicos, que já existiam antes e que são anteriores, né? Ainda a gente está falando de um circuito comercial que se constrói nessa rede, né? Nessa rede ocidental e norte da África, né? O que acontece, então, a partir do momento da colonização? A gente tem uma entrada nesse circuito que existia antes, no qual a Europa representava um extrato periférico. A gente tem os processos de ocupação colonial a partir de 1492. A partir desse processo de ocupação colonial, aquela região que antes manifestava um extrato periférico no circuito econômico, passa a entrar em contato com dois outros grandes circuitos econômicos que existiam independente dos circuitos europeus, asiáticos e do norte da África, né? Que são os circuitos americanos, né? Circuitos, basicamente os circuitos, um circuito que ficava em Teotihuacan, no México, e o outro que tinha sede em Cusco, né? Toda a região andina, né? O que acontece, então? No circuito econômico independente, em qual circulava uma grande quantidade de riqueza, uma cultura completamente diversa, uma população estimada em quase 40 milhões de pessoas que habitavam essa região, que foi dizimada a partir desse momento, a partir dessa ocupação, que nós chamamos de ocupação colonial moderna, né? Essa ocupação colonial moderna foi responsável para fazer com que aquele circuito que antes era periférico passasse a ocupar uma posição muito privilegiada na relação com os outros circuitos e uma relação de centro econômico. Então, a Europa, a partir do processo de colonização da América, passa a ocupar a posição de centralidade nos circuitos econômicos ocidentais, que antes era periférico, né? Estou falando isso porque é necessário fazer uma ponderação muito clara de que, quando se fala em decolonialidade, não se está falando de uma perspectiva somente superestrutural, somente cultural, tá? A gente está falando também de um processo que se constituiu e que se constitui a partir de bases que são também econômicas, né? Então, eu estou colocando esses dois elementos aqui para a gente um pouco fazer essa reflexão do aspecto econômico e o impacto do aspecto econômico nas experiências culturais. Como é que a gente pode colocar isso aqui, né? O descobrimento das jazidas de ouro e prata da América e a cruzada de extermínio, escravidão, sepultamento nas minas de populações aborígenes, o começo da conquista e
o saqueio das Índias orientais, a conversão do continente africano em zona de caça de escravos negros, são todos fatos que assinalam os albores no início da era da produção capitalista. Todos esses indícios representam outros tantos fatores fundamentais no movimento de acumulação originária. Através deles, pisando em suas pegadas, vem a guerra comercial das nações europeias, cujo cenário foi o planeta inteiro. Aqui uma citação de Marx, que foi citada por Alfredo Bose, na Dialética da Colonização. Onde o predomínio do capital comercial implanta, por toda a sua parte, um sistema de saque e desenvolvimento e o seu desenvolvimento, que é o mesmo nos povos comerciais da antiguidade e nos tempos modernos, que se acha diretamente relacionado aos despojos pela violência, pela pirataria marítima, o roubo dos escravos e a submissão. Assim sucedeu em Cartago, Roma, mais tarde os venezianos, os portugueses, os holandeses, etc. A mesma citação do mesmo autor, né? Então, quando a gente está falando de colonização, a gente está falando desse movimento que é estrutural, mas também superestrutural, que é entendido como um movimento que é contraditório e necessariamente representa a expansão moderna do capital comercial, assanhada com a oportunidade de ganhar novos espaços. O que isso provoca? Uma verdadeira brutalização que faz retroceder formas cruentas do convívio vivido pelos dominados. A gente está falando aqui de um aspecto que é de um genocídio populacional, de um genocídio epistêmico e também de um genocídio cultural. A partir desse movimento predominantemente econômico, a gente tem os impactos nessas três, pelo menos essas três esferas de genocídio, né? Um genocídio populacional, que é muito evidente, de quase 40 milhões de habitantes que ocupavam os territórios do que hoje é chamado de América, para resultar em algo em torno de pouco mais de 3 milhões hoje, né? Um verdadeiro genocídio. O genocídio epistêmico que diz respeito aos conhecimentos que circulavam por aqui, as noções de comércio, as noções de cidadania, as noções de humanidade, as noções de família, as noções de constituição de sociedade, as noções de ideias de gênero, todas essas noções que foram, ao longo desses 500 e alguns anos, exterminadas ou modificadas para sempre, né? E o genocídio cultural, né? Língua, saberes, expressões culturais que foram, ao longo desse processo, sendo dizimados, né? Então, a gente está falando aqui que a colonização tem um movimento que é superestrutural. A colonização diz, então, respeito a movimentos que abarcam a questão de gênero e de sexualidade, que é o foco aqui, né? A partir da questão estrutural, para falar um pouco da questão cultural, para falar como que isso impacta na questão do gênero e da sexualidade, né? Que Jean e Grossman trazem importantes elementos para verificar historicamente esses acontecimentos que fizeram a modernidade como um momento definidor do pensamento ocidental na implantação de uma lógica binária. A gente tem estudado no nosso grupo de pesquisa que antes desse processo, os autores eles vêm dizendo que essa construção binária do que se entende como gênero não existia nas sociedades antes do processo da colonização. Isso foi uma redução que ocorreu a partir do momento da colonização, né? Tem, por exemplo, a Maria Gomes, por exemplo, que ela vai dizer que a África subsaariana, ela era predominantemente matriarcal. E a partir do processo de colonização, esse modelo de organização social foi substituído por um modelo patriarcal que é muito característico das sociedades colonizadas, das sociedades colonizadoras, né? A colonização da América é um acontecimento definidor para a organização de raças, gênero e de sexualidade, né? Por que a gente fala isso? Porque junto com esse movimento econômico, esse movimento que nós temos nos mapas, né, das grandes navegações, que representam essa imagem da dominação econômica, a gente tem que pensar quem eram os sujeitos que vinham para o processo de dominação, né? Para a gente entender o impacto desse processo de dominação na representação de gênero e sexualidade. Quem eram esses sujeitos? Hegemonicamente, homens, brancos, cristãos, heterossexuais.
Então, a colonização, ela procedeu, ela foi organizada a partir desse modelo de sociedade que existia na Europa. É esse modelo de sociedade que existia na Europa que, com o processo de colonização, acaba fazendo também com que, no aspecto do gênero e da sexualidade, ocorra também uma transformação que é pautada a partir desse modelo europeu. Tá? Então, a hierarquização do campo simbólico identitário teve e tem como correspondência direta com o campo econômico, determinado pelo surgimento do capitalismo globalizado, que é excludente. Mariana Gomes, como eu citei anteriormente, ela fala que a sociedade colonizada se caracteriza por uma dicotomia hierárquica entre homens e mulheres, com o privilégio do primeiro grupo, homens, né? Só para deixar claro, centrado no patriarcado, com implicações negativas às mulheres, com limitações de autonomia frente às heranças patriarcais, silenciamento, violência, invisibilidade, que são algumas marcas que geram esse processo de opressão. Né? O mundo moderno colonial está ontologicamente a serviço do homem ocidental. Essa é a marca do humano, é a marca da civilização. Só são considerados civilizados nesse processo aqueles que são homens cristãos, aqueles que são homens burgueses. Esses são considerados civilizados. Todos os outros não eram considerados bárbaros ou entravam dentro daquela disputa chamada de guerra justa. Tem alma? Não tem alma? Se não tem alma, então eu posso eliminá-los desse processo. Né? Exemplos disso. Isso aqui é alguns exemplos de notas de jornal. Salário médio das mulheres, reflexo disso, não é? Porque a gente está falando de uma questão que ocorreu lá no século XVI, a gente está falando de decolonialidade, né? A gente está falando de uma marca que permanece na contemporaneidade, né? A marca da colonização permanece enquanto sentimento de colonizado na contemporaneidade. Todos os efeitos e os impactos desse processo patriarcal, machista e heterossexista, né? Veja, o salário médio das mulheres R$ 2.050 por mês, enquanto que o salário médio de homens é de R$ 2.579. As mulheres recebem R$ 13 por hora trabalhada em 2018, que é correspondente a 91,5% do recebido por homens, que é de R$ 14,20. Né? A disparidade existente, apesar das mulheres terem o maior nível de instrução em 2018. Né? Outro exemplo, isso se reflete em todos os países da América Latina. Né? O azul representa o salário dos homens e o vermelho representa aí o salário das mulheres. Né? O efeito desse processo marcadamente cultural e econômico no processo de colonização. Na questão de pessoas travestis transexuais, a gente sabe exatamente do enfrentamento do vírus de exclusão em termos de empregabilidade e de educação. Né? A cidadania das pessoas travestis e transexuais, elas são limitadas por vários eixos, dentre os quais eles se retroalimentam, que é a questão da falta de acesso à educação, ou a exclusão dos processos educacionais, que tem uma relação direta com a exclusão da qualidade de vida, em termos de qualidade de vida. Né? Agora, falando um pouco sobre a questão das pesquisas, né? Eu sei que tem poucos minutos, 5 minutos, né? No levantamento que a gente tem feito sobre a questão de tese de doutorado, de mestrado sobre o tema da colonialidade, nós encontramos 228 pesquisas, tá? Sendo dessas 77 teses e 161 dissertações. A concentração, quando você analisa a concentração isolada dessas pesquisas, a gente vê muito concentrada na região centro-oeste, ao longo do UFG, quando analisa isoladamente. Tá? Agora, quando a gente joga para o gráfico para fazer a distribuição por região, de onde está localizada essas teses e dissertações, a gente entra com um gráfico bem interessante. A gente vê novamente que esse processo de colonização ele ocorre também do ponto de vista interno, né? À medida que aquilo que o professor André falou no início, né? A gente tem um movimento que, quando se analisa no geral, né, de concentração de teses e dissertações na região sul e sudeste, né? Isso mostra que ainda
do ponto de vista da produção do conhecimento sobre a questão de decolonialidade, sobre a questão de gênero, isso vai se refletir também, em que pese ter algumas particularidades individuais, como é o caso da UNB e da UFG, a gente tem, no aspecto geral, uma concentração desses trabalhos na região sul e sudeste. Isso se reflete, tenta fazer um espelhamento desse gráfico aqui com esse gráfico aqui, né, com o total de programas de pós-graduação no Brasil. Né? O gráfico anterior tem uma relação direta com a questão da produção sobre decolonialidade, com a concentração no sul e sudeste. É quase a mesma coisa quando você analisa, no aspecto geral, os programas de pós-graduação. Ou seja, nós temos muito mais concentração de programas de pós-graduação em todas as áreas na região sul e sudeste. Né? Aqui é um gráfico que mostra a ascensão e a queda da produção. Né? E aqui a gente tem uma análise para fazer que talvez seja um pouco alerta, né? Que a gente tem uma tendência a ter a produção sobre decolonialidade decaindo em 2019. A gente precisa fazer essa análise em função das questões sociopolíticas atuais. Ainda é uma hipótese a ser analisada, que a gente só vai ter dado concreto para ter concretude dessa análise no final deste ano, quando a gente tiver um número total de trabalhos, para ver se esse indicativo ele permanece de queda das produções. A questão, fizemos também um mapeamento sobre a questão de diversidade sexual, né? Em 2.049 trabalhos, né? A maioria com dissertações e uma pequena porcentagem em teses, né? E aí a situação ela se inverte, né? Porque aqui, de fato, a USP, a Unesp, a UF Federal do Rio Grande do Sul permanece ali na linha como a que mais concentra trabalho sobre a questão da diversidade sexual, né? No aspecto regional, fazendo uma análise não particular, mas geral, a gente novamente veio o mesmo indicativo, né, de concentração na região sul e sudeste. A região norte é a que menos produz trabalho sobre a questão da diversidade sexual. Novamente, eu tenho um novo gráfico de dados sobre o total de pós-graduação no Brasil, da GeoCaps, só para a gente relembrar, né, como é que se dá esse processo. Né? E aqui, novamente, um indicativo de declínio, né, a partir de 2018. A partir de 2018, um certo declínio, que aí já dá para a gente ter uma ideia do que vem acontecendo sobre, na produção de dissertações de tese sobre a questão da diversidade sexual. Ou seja, a partir de 2018, a gente passa a ter uma queda de produção. A ideia agora é tentar entender isso, né, a partir de uma perspectiva, tanto a partir de uma perspectiva de uma geopolítica do conhecimento, que é excludente para a região norte, né, região norte, nordeste e centro-oeste, e também para fazer uma análise sobre a questão de um processo de colonização interna e um pouco desse sentimento de o que fazer agora a partir dessa virada antiluminista que a gente tem vivido hoje no Brasil, de questionamento dos saberes da ciência, de questionamento dos saberes acadêmicos, dos saberes da arte, e principalmente revisionismo de pautas morais que tem sido colocado muito fortemente, tanto pelo atual governo, quanto que tem sido disseminado também na sociedade, nas camadas populares de uma maneira geral. Né? Então, em respeito aos 20 minutos, eu passo a palavra para o moderador e deixo para o debate das outras questões. Obrigado. Bom, agradecemos então ao professor Alexandre pela exposição e daremos continuidade aqui com o professor Sardinha. Só para lembrar, 20 minutos, tá bom? E ao final a gente abre, então, para os 10 minutos de participação do público. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos professores Helena, Alexandre e a professora Eliana, que
me convidaram para o debate. Em nome deles, agradecer o programa de mestrado em Educação da Universidade Federal do Amapá pela oportunidade de, mais uma vez, dialogar com vocês, né? E antes de dizer, inclusive, isso, foi uma surpresa encontrar a Lúcia aqui, porque não sei se você se lembra de mim, a gente foi para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, há 10 anos atrás, você lembra, né? Só que, na verdade, eu não estava assim, acho que eu estava diferente. A Lúcia ajudava a gente no trabalho de cooperação que a gente fazia com o governo brasileiro, no enfrentamento ao tráfico de mulheres. Aí, uma vez trabalhamos juntos, e surpresa tê-la aqui, bem-vinda à nossa universidade, Lúcia. Foi bom reencontrar, depois de 10 anos, né? Eu gostaria de conversar com vocês sobre duas questões. Como meu tempo é curto, então eu vou ser sintético, mas tentar conversar sobre duas questões que eu acho importante quando a gente está discutindo a pesquisa em gênero e sexualidade na perspectiva dos direitos humanos e da decolonialidade, né? E eu trouxe aqui algumas questões que são questões que dialogam diretamente com os pesquisadores e os alunos que estão trabalhando essa agenda de pesquisa no mestrado, com algumas questões que a gente tem observado e também uma tentativa de observar o Amapá nesse cenário todo, né? Então, o meu lugar de fala é de um professor que pesquisa dentro de um grupo de pesquisa, de um curso de especialização, essa agenda há 5 anos. Então, eu gostaria de colocar aqui nessa perspectiva, eu gostaria de conversar um pouco sobre como é que essa agenda de pesquisa em gênero e sexualidade e dos direitos humanos, sobretudo, está pensada nas políticas de educação do Amapá, né? E, num segundo momento, mostrar como, às vezes, o déficit que a gente encontra nessa realidade se reflete no déficit das nossas perspectivas de pesquisa para enfrentar essa realidade. Então, eu vou trabalhar nesses dois momentos, tá? A conversa com vocês, né? De um modo geral, numa síntese, o que nós estamos observando olhando a nossa realidade aqui do Amapá, né? Isso é uma questão que, inclusive, é consensual. Eu e a Helena já conversamos bastante sobre essa questão, né? Há um déficit de produção, de conhecimento que pense a agenda de gênero e sexualidade na perspectiva dos estudos críticos que envolvem as teorias de gênero, as teorias que a gente fala de estudos sobre gênero e as teorias de gênero, né? De um modo geral, nós temos uma agenda de pesquisa muito tímida demais para tanto discutir essa agenda dos direitos humanos no contexto da educação e muito mais ainda para discutir a agenda de sexualidade e gênero nessa perspectiva. Eu vou dar só um exemplo para vocês e acho que isso seria um outro seminário e acho que a gente está liderando. Pode pensar no segundo momento discutir isso, né? O que foi o debate sobre a base curricular nacional que nós tivemos no Amapá. Se vocês forem pegar o documento que está pensado hoje, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Quer dizer, uma questão que é grave, nós estamos pensando no currículo estadual, e direitos humanos é a palavra-chave que você acha sem toque, sem palavrinhas, descontextualizadas, fora de um debate sobre educação e direitos humanos, desconsiderou toda a resolução do Conselho Estadual de Educação, inclusive, que já tinha normatizado a educação e direitos humanos. E a educação de direitos humanos, se a gente for observar o debate que foi feito aqui para a discussão dos nossos currículos, ele está ausente. Só entrou, sabe como? Com a capacidade de lobby que teve, porque aí, como você não tem uma política pública local organizada, captura o Estado, lobbies, e imprimem nesses lobbies, dentro da política, as suas perspectivas. Então, a gente não tem nada pensado para a educação de direitos humanos, nem gênero, nem sexualidade. O gênero aparece em contextos estritamente biologizantes, sexualidade estritamente reprodutivos, dos direitos reprodutivos. Você tem só isso colocado como possibilidade, os direitos humanos, a educação de direitos humanos, no ensino religioso. Que é o único caderno que vem junto com as áreas de conhecimento com espaço dentro do nosso debate. Por uma razão. A captura, essa é a lógica. A política pública ela é permeável de capturas de grupos, segmentos, interesses. Então, quem disputou a política de educação e conseguiu imprimir dentro dessa perspectiva, dentro da discussão sobre currículo, a agenda de ensino religioso, conseguiu imprimir e colocar isso em partes dentro de um contexto do currículo bem sólido, e aí o que a gente questionava é que medida o debate de educação de direitos humanos poderia ser a chave para começar a se falar, inclusive, de intolerância e ensino religioso. Na verdade, aconteceu ao contrário.
uma questão muito específica, se tornou quase que hegemonicamente o espaço que se tem dentro dos currículos para discutir educação e direitos humanos. Não é? Esse é um exemplo para dizer, o déficit de uma política pública nessa área abre espaço para esse tipo de perspectiva local que nós temos para discutir direitos humanos e educação e direitos humanos na política de educação. Essa é uma questão que exemplifica esse déficit normativo de pensar do ponto de vista institucional as políticas públicas e se reflete dentro de uma perspectiva de produção de conhecimento, que é outro aspecto que eu gostaria de trabalhar. Eu estou sendo bem rápido, porque é 20 minutos, é muito pouco tempo, então eu vou tentar ser rápido. Do ponto de vista das pesquisas, quer dizer, esse problema de ausência de uma política de educação e direitos humanos, eu estou falando do Amapá, que é o nosso lugar de fala, né? O Estado não tem uma política pública de educação e direitos humanos. Os municípios não têm uma política de direitos humanos. A tentativa de se esboçar isso aconteceu com esse exemplo que eu disse para você. Não temos uma agenda porque a gente não conseguiu pautar isso dentro de uma discussão básica, que deveria ter sido, inclusive, mais ampla, de consulta à sociedade para discutir o nosso currículo estadual. Esse exemplo mostra um pouco, para quem está fazendo pesquisa nessa área, os nossos desafios de pesquisa, quando a gente vê a invisibilidade de uma agenda de direitos humanos, gênero e sexualidade dentro das próprias políticas públicas. Esse déficit, ele tem um componente sociopolítico, um componente institucional, e para quem avalia política pública sabe que essas dimensões são importantes, mas tem um componente epistêmico, que envolve os saberes e como esses saberes estão sendo produzidos ou circulando nesse espaço que a gente chama de Amapá, justamente para ver como é que essa agenda de pesquisa não chega ou não incide dentro das políticas públicas que trabalham com essa questão e com esses objetos de investigação, né? E o que nós temos notado dentro das nossas reflexões do grupo de pesquisa são duas questões que eu resumiria para vocês. Por exemplo, o que se faz de pesquisa em gênero e sexualidade na perspectiva dos direitos humanos dentro do Amapá? Primeiro que nós temos um déficit de compreensão do que é a pesquisa em gênero e sexualidade. Inclusive a nossa universidade, eu fico até feliz por isso, porque assim, ela começou a falar de gênero de um tempo para cá de forma muito efusiva, né? Mas inclusive muita gente falando de gênero de forma muito efusiva. Aí quando você observa, você vê que perspectiva nós estamos falando sobre quando falamos de gênero, né? Pesquisar mulher, pesquisar gays, lésbicas, travestis ou os LGBTs não são pesquisas. Objetos de estudo que tem a mulher e o LGBT como objeto de investigação, isso significa que não se traduz que a gente está falando de pesquisas na área de gênero, estamos produzindo estudos de gênero ou na perspectiva da sexualidade. Eu vou dizer resumidamente por quê, porque essa é a identificação que nós estamos fazendo, né? Muitas pesquisas que fazem estudos sobre gênero partem de perspectivas teóricas, epistemológicas e metodológicas, que é o tripézinho que a gente costuma sempre avaliar as perspectivas de produção de conhecimento, muito conservadoras, que não consideram o gênero uma categoria conceitual estruturante para pensar os processos, mas uma categoria que marca sujeitos para eu estudar. Por isso que eu estudo, às vezes, mulher e não necessariamente na perspectiva de gênero. Por isso que eu estudo o LGBT e não na perspectiva dos estudos críticos sobre corpo e sexualidade, né? Então, essa é uma primeira identificação que a gente faz. Que, do ponto de vista da pesquisa, é importante para quem está fazendo pesquisa nessa área, porque acho que esse diálogo consegue ser um pouco mais claro para quem está, inclusive, entrando nesse campo de pesquisa. Do ponto de vista metodológico, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, né? Você vê muitos, e eu adoro fazer esse debate, porque é um debate, inclusive, que precisa ser mais feito, aqui na universidade, inclusive, né? Então, por que quando eu estudo mulher, eu não estudo na perspectiva de gênero? Porque às vezes eu adoto o estudo da mulher numa perspectiva teórica, um pouco ortodoxa, que desconsidera a categoria gênero como uma categoria que estrutura as relações sociais de forma mais constitutiva, né? Então, por exemplo, o pessoal do marxismo, por exemplo, quando estuda mulheres como objetos numa perspectiva teórica que, do ponto de vista epistemológico, nega o gênero como uma categoria de poder que reorganiza as relações e institui, inclusive, mecanismos de determinação sobre as práticas quanto àquele clássico aspecto econômico. Esse é um exemplo. Um exemplo de que eu não faço estudos de gênero, mas faço estudos sobre mulheres, sobre gays, sobre lésbicas e tudo mais, é quando eu parto de perspectivas metodológicas extremamente conservadoras, quantitativas,
para poder mensurar e quantificar subjetividades produzidas por perspectivas que eu não consigo necessariamente mensurar, mas produzo a mensuração, porque a minha metodologia ainda está enraizada numa lógica, numa ciência, numa episteme extremamente conservadora, que não consegue apropriar-se desses objetos rebeldes que são os corpos dissidentes de mulheres, de LGBT. Esse é um outro exemplo. Do ponto de vista epistemológico, esse é o mais grave. Porque quando eu faço a leitura de que o que é pesquisa em gênero, e o que é pesquisa sobre mulheres, o que é pesquisa em sexualidade, o que é pesquisa sobre gente diferenciada, né? Quando eu faço essa diferenciação, eu não só considero teórico e metodologicamente, eu considero também epistemologicamente, que natureza tem esse conhecimento produzido. E nós temos um problema, que é um problema que, inclusive, tem sido alvo de crítica dentro do próprio núcleo de pesquisa e de estudos em gênero, que é, nós temos uma fragilidade muito grande do ponto de vista da produção de conhecimento nessa área de gênero, que é a que nos fragiliza, inclusive, diante dos nossos mais críticos opositores, os negacionistas, etc. e tal, que é uma confluência perigosa entre produção científica e militância. A natureza do conhecimento que às vezes sai de alguns produtos que a gente chama de pesquisa na área de gênero e sexualidade é muito mais um rabisco e um esboço de militância política do que produção de saber. E eu não estou dizendo que a gente tem que produzir conhecimento descomprometido com agendas e questões. Eu estou dizendo que se a gente se compromete, do ponto de vista científico, com essas possibilidades, a gente não se torna nem aquilo que a gente se propõe a ser. Pesquisadores que podem subsidiar processos de intervenção, né, do ponto de vista político. Então, essa tríade teórico-metodológica e epistemológica são, para mim, 3 indicações importantes para diferenciar o que se pesquisa, a gente chama de pesquisa sobre mulheres, negros, gays, LGBTs, e sobre estudos de gênero e sexualidade. Essa é uma primeira avaliação. A segunda, antes que eu termine meu tempo, está acabando já. Tem 10? Então tá bom. Uma outra fragilidade que a gente nota nos campos de pesquisa de gênero e sexualidade, observando a nossa realidade. A dificuldade que a gente tem ainda, como a gente pensa a partir de uma ciência bem cartesiana, partes separadas e tudo mais, a gente observa que esse vício, que às vezes já está sendo inclusive criticado pela sociologia da ciência em outras áreas, a gente acaba reproduzindo para os estudos de gênero, né? Quando eu estou falando de estudo de gênero, estou falando de um campo de estudo que toma como ponto de partida objetos muito rebeldes, que não podem ser enquadrados em perspectivas muito coisificantes e muito objetificantes, né? A gente até tem aquela do politicamente correto, não chamar, quem pesquisa nessa área não chama ninguém de objeto, chama de sujeito de pesquisa, colaboradores, que eu não gosto muito disso, mas assim, né? Sujeito de pesquisa. E quando a gente observa esse sujeito de pesquisa, a gente observa dentro dessa episteme um pouco fracionada, um pouco disjuntiva, né? E nós temos dificuldade, isso eu estou falando na pesquisa no Amapá, tá? Pensar o gênero numa perspectiva mais integrada pela perspectiva, por exemplo, da interseccionalidade. Eu não posso fazer estudos de mulheres no Amapá, desconsiderando a marcação racial na construção dessa categoria analítica para pensar a mulher, que eu chamo de mulher, como sujeita que está aí. Então, essa é a interseccionalização de algumas marcações que se espraiam nesse meu objeto rebelde. E aí, quando eu não entendo a pegada um pouco teórica de pensar os estudos, e eu funcionalizo essa agenda de pesquisa em metodologias e perspectivas teóricas que são, dentro dessa episteme cartesiana, segregadoras ou sectárias, né? Eu falo da mulher numa perspectiva muito sul-sudeste de pensar a agenda de gênero, né? E quando eu falo de feminismo no Amapá, por exemplo, nessa perspectiva, eu falo de um feminismo que ignora a mulher ribeirinha. Isso falando aqui da nossa realidade, tá? Do nosso território amapaense, né? Para dar um exemplo, né? E aí, essa fragilidade de interseccionar marcadores que envolvem território, o marcador de classe, o marcador étnico-racial, o marcador de gênero, propriamente dito, essa dificuldade
fraciona os nossos objetos investigáveis e dificulta um pouco uma leitura sobre essa agenda, e tendo a categoria de gênero como uma leitura de análise, dificulta pensar uma pesquisa que seja na perspectiva, então, dos estudos de gênero, uma perspectiva que é nossa, mas ao mesmo tempo que não deixa de considerar aquilo que se exige de quem está nesse campo de investigação. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, analisando nesses 5 anos, o que tem se pensado sobre essa questão aqui no Amapá, é um outro aspecto que chama a nossa atenção também do ponto de vista teórico, a própria problematização da categoria gênero como categoria de estudo, por exemplo. Né? Isso é uma outra questão que é bem complexa, e não vou ter tempo que eu gostaria de dizer aqui. Né? Mas, do mesmo modo que a gente torna a categoria de gênero uma perspectiva analítica, uma categoria que ajuda a gente a posicionar, até do ponto de vista cultural, o que significa a construção sobre as masculinidades e as feminilidades, parte desses estudos carregam um determinismo cultural que não nos permite sair do binarismo, quando a gente chega na construção do debate de gênero, de um binarismo de masculino e feminino sobre uma ótica muito funcional e muito cristalizada, e a gente troca os 6 por meia dúzia. A gente sai do biologismo da coisa, achando que adotando essa vertente culturalista sobre gênero a gente avança, mas fica preso na categoria culturalista que a gente criou sobre gênero, para diferenciar o gênero da questão biológica, e não deixa de pensar que essa categoria, do ponto de vista analítico, ela é tão restrita e reproduz alguns binarismos que, do ponto de vista da pesquisa, nos limita. Exemplo, a gente faz estudos de gênero sobre mulheres e esquece de discutir as masculinidades como fontes de pesquisa. Porque os estudos das masculinidades, inclusive não hegemônicas, são tão importantes para os estudos de gênero sobre estudar exclusivamente essa figura que ficou carimbada, gênero, mulher, mulher, gênero. Percebe como exemplo? Essa é uma questão que também, teoricamente, nos chama a atenção. Como a categoria, do ponto de vista analítico, ela também apresenta limitações para operar sistemas metodológicos e com um olhar epistemológico mais crítico. Tá? Eu estou fazendo essa conversa com vocês porque parte de vocês são pesquisadores aqui, evidentemente provocam-se como pesquisadores nesses debates a todo momento. Tá? E a última questão, no minuto que eu tenho para terminar, é de que a gente tem, aproveitando a leitura do professor Alexandre sobre esses desafios epistemológicos, né, nós temos, do ponto de vista de pesquisa, um desafio para quem está interessado, configurado, no meu ponto de vista, nesse campo de estudos de gênero e sexualidade. Né? E aí a gente vai fazer, eu vou colocar aqui algumas provocações para o debate, que também são provocações que estão sendo colocadas nos nossos grupos de pesquisa, no curso de pós-graduação que nós temos aqui também, e que é um debate que não morre aqui, não tem a limitação do tempo para ser encerrado. Tá? Eu estou preocupado, né, com o microfone. Então. E que debates são esses, que eu acho oportuno, diante desse breve cenário que eu diagnostiquei aqui, bem breve mesmo, do ponto de vista das políticas públicas e do ponto de vista do campo de pesquisa. Né? A gente tem observado e tem entendido que há uma dificuldade da gente pensar os estudos de gênero e sexualidade a partir de uma perspectiva teórica um pouco mais integradora, vamos dizer assim. Então, se a gente leva a rigor as críticas que estão sendo feitas para os estudos, que são estudos de gênero, mas no fundo sobre mulheres, o que essa crítica tem a nos dar de indicação? De que a gente tem que posicionar melhor a categoria gênero dentro de uma matriz um pouco mais estruturante, ou seja, pensar o gênero como uma estrutura social, e não como um simples marcador de identidade que diz que você é isso, você é aquilo. Essa tentativa é uma tentativa, por exemplo, teórico, dialoga de forma muito mais igualitária com as grandes teorias, ou as perspectivas teóricas que têm tornado o gênero objeto de estudo na perspectiva dessas áreas. Essa é uma primeira questão teórica de se pensar. E a gente tem entendido, e eu falo sobre uma condição de uma pessoa que está pensando isso na perspectiva do campo dos estudos de cultura, dos estudos culturais especificamente, de que a ideia de que o corpo como um território de investimento simbólico, de sentido,
como um instrumento de investimento discursivo, é uma matriz interessantíssima para tratar das questões que envolvem os gêneros ou as sexualidades nos seus plurais como objetos investigáveis. Essa é uma primeira questão que é problematizadora para pensar os nossos objetos nessa área. Em que medida esse terreno investigável, esse território produzido, investido de sentido, inclusive cultural, ele é nosso campo de investigação para pensar depois categorias, identidades nos seus sentidos mais estrito senso. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é problematizar essa perspectiva epistemológica, né? Eu não vou entrar aqui também em detalhes, mas para quem é da educação, esse movimento de descolonização não é tão novo se a gente for pegar o que o Paulo Freire já escrevia sobre isso, né? Então nós já temos uma boa base para começar a pensar. Mas o que eu acho interessante tratar na perspectiva epistemológica, diante desse cenário e dessas problematizações que eu brevemente pontuei do ponto de vista teórico, é uma indicação muito interessante que eu gosto muito de citar, que é do antropólogo colombiano Restrepo. Quando ele vai fazer uma crítica, inclusive, a essas epistemologias colonizadoras, e quando ele vai propor um debate decolonial, ele dá uma indicação muito básica e muito objetiva sobre o que significa descolonizar as nossas formas de conhecer ou os conhecimentos. Ele trabalha com um conceito que eu acho interessante e que acho muito apropriado diante desse cenário que eu brevemente pontuei sobre a agenda de gênero e sexualidade na pauta da política pública e na agenda de pesquisa. Diante desse cenário, ele dá uma indicação muito precisa e interessante. Ele diz assim, que nós temos que trabalhar com a ideia do contextualismo radical. Isso seria um norte epistêmico de caminhada para pensar a produção de saber, sobretudo desses saberes que são ou que geram desestabilizações, como são os saberes sobre os corpos. Esse contextualismo radical, ele faz muito sentido porque ele ajuda, inclusive, a me dar base para toda essa breve crítica que eu fiz sobre o campo de estudos de gênero e sexualidade no Amapá, que anula alguns sujeitos, invisibiliza outros, ou trata alguns sujeitos numa matriz que não tem nada a ver com eles. A ideia do contextualismo radical é resumida na perspectiva do Restrepo como algo muito simples. Ele diz, quando a gente pesquisa, a gente obrigatoriamente deve procurar entender o contexto que produzem os nossos, entre aspas, objetos de estudo, os nossos objetos investigáveis. Se a gente não consegue entender o contexto onde essas criaturas que nós estamos chamando de mulheres, de LGBTs e tudo mais, o contexto que produz a partir, por meio e, sobretudo, com os seus corpos, as suas expressões de gênero, as suas identidades de gênero, as suas performances de gênero, a gente vai entender muito pouco sobre o que significa o peso, do ponto de vista conceitual, dessa categoria de gênero, nesse contexto que a gente chama de Amapá. Que é um contexto que tem uma história de circulação e de movimentação e deslocamentos agressiva pela nossa história colonial. Até falar de direitos humanos aqui é revisar até o Estatuto do Universalismo dos Direitos Humanos, quando a gente considera as realidades periféricas da Amazônia, por exemplo. Quando a gente fala de corpo e sexualidade, esse debate é radical. Então, esse contextualismo, para o Restrepo, é o nosso ponto de partida de pesquisa, né? Há conexões entre as coisas que produzem aquilo que a gente chama de objeto de estudo. Se a gente não entende essas conexões para poder, inclusive, nos posicionar diante desses objetos que a gente diz que estuda e investiga, pouco sentido faz produzir conhecimento, ou a gente vai estar reproduzindo com outro nome uma mesma episteme, uma mesma lógica epistemológica conservadora e etc. E tal. E ele chama de contextualismo radical, para encerrar, a tentativa de entender que as realidades, os contextos, eles são condição de existência para as coisas.
Se eu não entendo o contexto das coisas, eu funcionalizo o meu objeto, instrumentalizo a minha metodologia e torno a minha abordagem de pesquisa, aquela abordagem de pesquisa que é aquela que a gente critica, cartesiana, de que os objetos provam teorias, os objetos reafirmam perspectivas teóricas, né? Isso pode estar resolvido em outras áreas, que bom, espero que grande parte da educação também tenha resolvido isso. Mas quando a gente vai falar de gênero e sexualidade, esse é o nosso problema. É descolonizar, inclusive, categorias que a gente utiliza para entender o gênero como uma categoria analítica, pensando o Amapá, a Amazônia, nas suas bordas, nas suas periferias. E aí essa perspectiva do contextualismo radical me parece, epistemologicamente falando, um eixo problematizador para poder entender a nossa ação de pesquisa aqui na universidade, no Amapá, em estudos de gênero e sexualidade e também de quebra de direitos humanos, para poder, inclusive, tentar ver se a gente resolve um pouco esse déficit que está identificado lá na política pública, que a gente, resumidamente, também pontuou aqui, né? São duas realidades que não estão desconectadas. Onde há um déficit do ponto de vista de políticas públicas, há um déficit conceitual, normativo, que exatamente está ligado à falta de produção de conhecimento, que dialogue muito mais com esses contextos radicais, que produzem existências, que produzem a nossa escola ribeirinha, a nossa escola de ponte, a nossa escola de... Entende? Esse contextualismo que nos obriga a revisar os nossos próprios objetos confortavelmente investigados por matrizes teóricas, por perspectivas metodológicas e até por epistemologias um pouco mais críticas, mas que são, no fundo, mais do mesmo, 6 por meia dúzia. E eu acho que essa discussão é pertinente quando a gente está fazendo discussão com pesquisadores da educação, porque os mestrados, inclusive, são esse ponto de discórdia no sentido de promover essas alterações críticas dessas realidades que estão colocadas do ponto de vista da agenda de pesquisa e do ponto de vista das agendas, empiricamente falando, muito concretas, do chão da escola, da política de educação, para pensar a educação e direitos humanos, para pensar as políticas e as questões que envolvem gênero e sexualidade. Isso é resumidamente o que eu tinha para dizer, e aí a gente pode debater isso. Mas vocês fizeram uma sacanagem, dá 30 minutos para eu falar sobre essas coisas todas, e aí já com o microfone que eu fico não conseguindo. Muito obrigado. Eu posso trocar de lugar para você vir para cá, porque aí o fio fica perto do telefone. Enquanto ele se arruma, eu vou aproveitar 1 minuto e meio para falar rapidinho. A gente fez aqui na universidade, dentro do grupo de especialização em estudos culturais e políticas públicas, e o grupo de pesquisa em estudos interdisciplinares de cultura, uma edição da obra que, inclusive, tem pesquisadores, o professor Alexandre está aqui, o Romulo participaram com a gente. Nós tentamos, inclusive, criar uma primeira publicação para tentar reunir um primeiro grupo de pesquisadores que estão pesquisando gênero e sexualidade no Amapá e na Amazônia, que nós chamamos de expandida, né? Então, essa obra está disponível no site da editora, no site do curso de especialização, e é um pouco uma primeira radiografia que a gente tentou fazer sobre como é que está o estado da arte da pesquisa no estado, na nossa cidade e na nossa região aqui do Amapá, na área de gênero e sexualidade. Então, vocês podem baixar depois, o livro está disponível, tá? Era só para aproveitar o momento. Pronto. Bom, obrigado então, professor Sardinha, pelos esclarecimentos e por nos deixar bem inquietos em relação, principalmente sobre a pesquisa em gênero e diversidade, né, que a gente já vem desenvolvendo há um tempo na universidade e em outros cantos também aqui do nosso estado. E nesse momento a gente utiliza então a participação do público, tá? Quem tiver interesse em perguntar algo, em sugestionar algo, participar de qualquer forma que seja, a gente vai aqui abrir esse espaço para quem tiver vontade, tá? Eu aconselho a vir aqui para usar o microfone, tá bom, gente? Para todo mundo ouvir, para que fique bem claro para todo mundo. Alguém se interessa em participar? Levanta a mão. Pelo menos uma participação do professor Alexandre, outra participação do professor Sardinha, ou enfim. Isso significa que vocês não entenderam nada, é isso? Pode falar também. Aline tem uma questão a fazer. Com licença, boa tarde, professores. Boa tarde, nós presentes. Não sei se é bem uma pergunta, mas eu
Assim, como a universidade, né, a Unifap, é uma das únicas instituições que oferecem, né, um mestrado que incita, estimula, abre possibilidade de pesquisa em gênero e sexualidade, eu queria que vocês fizessem uma exposição a partir da vivência, do que vocês têm acompanhado como docentes, né, do programa, como é que anda a perspectiva, né, dessas pesquisas aqui no nosso estado, e o que a gente deixa a desejar, né, em relação a tocar em determinados pontos, a determinadas conceituações. Eu queria que vocês fizessem uma fala nesse aspecto, né? Como está o nosso direcionamento nesse sentido? Obrigado, Aline. Passo, então, o microfone para quem? Para Sarginha, para Alexandre. Quer fazer logo? Faz as perguntas de uma vez e deixa para a mesa responder, né? Tá ótimo. Eu queria perguntar para o Sardinha, assim, ele fala muito dessa inconsciência ou falta de conhecimento do que significa mesmo o estudo de gênero, que justamente não significa só o estudo da mulher, e que ele pudesse nos indicar, então, né, já que nós temos público externo, interno, uma literatura básica que a gente pudesse entender esse contexto, isso é um pedido, falar o nome bem devagar do autor que tu indicaste aí, que fala da contextualização radical, eu não entendi muito bem o nome dele. E a última pergunta é como utilizar os corpos como objeto, como sujeito, objeto de pesquisa, a partir do corpo físico, é disso que você está falando, eu queria entender o que significa. Ainda tem mais uma participação aqui, que é do Yuri, mandou por escrito, ele pergunta o seguinte, antes de fazer a pergunta, eu direciono para os dois, Yuri? Tá. Então é para a mesa, tá? Que tema os senhores pesquisariam se estivessem começando suas inquietações? Bom, eu posso participar, eu quero quebrar protocolo aqui, já estou quebrando, vou quebrar. Não tem como... Ah, sim, venha aqui, pode vir aqui, por favor. Boa noite a todos e todas, já são 18h15. Eu sou coordenadora pedagógica no estado, no município, e eu fiquei inquieta quando o professor colocou a situação de que na base, né, nos temas que foram discutidos, a gente não tem essas temáticas como ponto de reflexão. Quando a professora colocou ali que a universidade precisa sair da bolha, as pesquisas são desenvolvidas dentro da universidade, mas parece que estamos, assim, num nível em outra dimensão, né? A escola, ela precisa dessa reflexão, ela necessita, mas eu não sei nem dizer o porquê e como a gente fica tão mergulhado, acho que no cotidiano, no fazer do dia a dia, que a gente acaba esquecendo das reflexões que são importantes. E hoje o Estado está implantando dentro das escolas os núcleos de mediação de conflitos e práticas restaurativas. E eu penso que é um espaço dentro das escolas, tanto estaduais quanto municipais, é um espaço para esse tipo de reflexão. Mas a gente também precisa do apoio da universidade. Se a universidade não sai da bolha e a pesquisa fica só aqui, só quem sabe do que está sendo tratado são as pessoas que estão aqui. A comunidade não participa, não é atingida. A professora colocou exemplos ali lá da UFPA, que são valiosíssimos, né? A universidade, ela vai até a comunidade, faz esse trabalho de instigar. Não estou dizendo que é só culpa da universidade, o professor também, que está lá no seu cotidiano, ele também parou no tempo, né? Parou no tempo e tem uma resistência, e quando você fala dessas temáticas de direitos humanos e dessa questão de sexualidade, é a mesma coisa que dá uma facada na pessoa. Ele não quer nem tocar no assunto. Quanto mais trabalhar dentro da disciplina dele de geografia, de história, de química, de física, nunca na vida dele ele pensa
em falar sobre isso, né? E são coisas essenciais para a vida do ser humano, porque está em formação, porque o município ele trabalha a educação básica do primeiro ao quinto ano, quer dizer, são crianças, né, que precisam estar sendo trabalhadas dentro dessa questão de valores humanos, e o aluno do ensino médio e do fundamental, que a gente chama de 2, que também estão sendo formados para estar atuando depois nessa sociedade. Então, são temas, assim, e por isso que eu vim, porque eu achei interessante a temática, e eu pensei, não, eu preciso ir lá saber do que se trata, né, do que a universidade está fazendo em termos de pesquisa nessa área, porque eu sinto a necessidade dessa discussão, dessa reflexão. E a gente também precisa do apoio e da ajuda, né, dos pesquisadores, porque a pesquisa ela só tem significado quando ela chega lá, na gente. Se ela não chega, então é uma coisa que está estéril. Obrigado, professora. Aí eu esqueci de pedir ali para os professores, né, qual é a opinião deles com relação a essa situação toda aí, para colocar. Bom, obrigado pela participação e só para encerrar aqui, alguém mais quer participar, gente? Eu acho que ninguém ali, eu acho que ela fecha a participação, porque a gente já tem aqui 15 minutos estourados já. Aí... Boa noite, meu nome é Fádia, e eu fiquei pensando assim, eu sou professora da rede estadual, e de certo ponto as colocações dos professores me angustiaram, né? Eu sou professora do ensino médio, e eu já realizo um trabalho na escola falando sobre direitos sociais, falando sobre essa educação relacionada ao direito, porque eu sou formada em letras e direito, e a gente percebe que quando o professor coloca assim essa resistência, até mesmo quando a gente tenta tratar com os alunos, a gente tem que ir com calma, porque existe essa mentalidade dos pais, dos colegas que não aceitam uma discussão mais ampla, né? Falar em gênero, falar em diversidade, às vezes a gente tenta quebrar, né, essas amarras. Tem colegas que não querem, tem colegas que querem continuar no tradicional. Então, a gente, quando pensa em pesquisa, a gente, quando pensa em levar para a escola uma discussão e chamar todos os adolescentes, os jovens, vamos discutir, a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas a gente vê que é necessário. Então, quando a professora disse lá que a pesquisa, ela precisa passar, ela precisa chegar até as escolas, a gente vê também que não tem um apoio, né, do governo. E aí, quando você colocou assim, a matriz não traz direitos humanos. E a gente vê que é necessário tratar os direitos humanos. E aí, como é que a gente fica nesse meio? Como é que eu vou falar para o jovem, você tem direitos? Como é que eu vou dizer, coloque a sua opinião? Então, a gente fica como educador, né, professora, numa situação muito difícil, né? A instituição superior fazendo pesquisa, escola e o professor. Né? Então, existe um caminhar, e aí a gente acha de extrema necessidade essas discussões, né? Quando eu cheguei, eu disse assim, poxa, que bom que se fosse, tantas pessoas tivessem vindo para ver essas discussões, porque elas são necessárias, elas são relevantes, e nada vai se perder, né? E tudo que eu aprendo, que eu conheço, que eu agrego, eu abro um pouquinho de tempo dentro do meu conteúdo, da base curricular que exige da gente a programação, mas que a gente precisa tratar desse ser humano porque ele está em sociedade. Né? Então, obrigada pelas suas palavras, porque para mim foi aprendizado. Obrigado, Fábio. Bom, então eu não vou mais fazer nenhuma colocação, porque a gente vai extrapolar o tempo ainda mais, até porque também me sinto um pouco contemplado pela fala de cada professor aqui. Só queria que a Sardinha reforçasse restrito. Só isso, tá bom? Se você termina, pode ser. Rapidinho, então. A fala das duas últimas professoras, que também me choca, professora, assim, porque entre a gente, a universidade, entre os professores, existe gestão pública da educação.
E aí nós temos um problema, às vezes, de não observar essa figura, né? Para evitar, inclusive, que a agenda de direitos humanos dentro da escola seja do professor, figura de pessoa física, e não na institucionalidade da escola, como uma política explicitamente organizada. Porque qual é o problema de se discutir direito de sexualidade e direitos humanos nas escolas? Sabe qual é? É porque as escolas não chancelam pedagógica e institucionalmente essa agenda na escola. Aí o professor que tem coragem ainda se arrisca, e o que não tem, para não ser perseguido, criminalizado, etc. e tal, ele vai ficar quietinho, mesmo sabendo da importância disso. Então, entre a gente, a universidade, e entre os professores, e aquilo que a gente chama de chão da escola, existe uma figura que no Amapá é inoperante: gestão pública da educação. Se você não tem capacidade de formular uma política de educação que deixa órfão quem produz conhecimento e quem está trabalhando, a universidade também não pode fazer milagre, nem o professor fazer milagre. Agora, numa política de educação em direitos humanos institucionalizada como política pública, o eixo central dessa política, formação continuada de professor. Isso seria um elemento. Aí a universidade teria, quando olhar para uma política dessa, né? Nós tivemos essas experiências aqui no Estado, na Prefeitura, no governo do Estado, era isso. A Unifap oferece por ano, arrisca, pensando em pós-graduação, mais de 500 vagas na EAD, nos cursos presenciais, contando mestrado e especialização. Nós já fazemos, enquanto instituição, uma política de formação de professor continuada na perspectiva da Unifap, só que nós não sabemos mensurar que impacto isso está tendo, se essa demanda que nós estamos ofertando tem escopo nos professores nas redes. Por quê? Porque nós não temos uma política de formação de professor institucionalizada que dá a gente referência para dizer onde nós podemos atuar. Percebe o gargalo? E é um gargalo que envolve todas as redes. Todas. As menores, nos municípios do interior, com mais fragilidade, até as maiores. E aí não tem segredo e nem saída. A universidade vai continuar fazendo pesquisa, não vai ter jeito, vocês vão continuar sofrendo as suas realidades muito particulares, e no meio desse caminho, o ente estatal, que deve ser o mediador dos processos, por formular a política pública e implementá-la, ele é o mais ausente. Isso resumiria um pouco o que eu acho disso. Infelizmente, esse é o diagnóstico. E aí, respondendo às duas. Aí, respondendo à professora Helena, com relação ao corpo, né? E ao Yuri junto também, porque ele já pediu para falar isso. Bom, cada um, dependendo da área de pesquisa e tudo mais. A gente que pesquisa gênero e sexualidade, a gente vê o corpo pelo que ele significa do ponto de vista cultural, do ponto de vista das suas expressões simbólicas e tudo mais, né? Então, quando eu falo do corpo, eu falo o corpo como um lugar de investimento da cultura que produz, a partir daí, um processo de expressão no que se refere a gênero, no que se refere a sexualidade, né? E o corpo sobretudo esses corpos dissidentes, esses corpos que nós chamamos de corpos que estão às margens, né? Por exemplo, a gente faz pesquisa em gênero, eu não posso pegar e olhar para uma transexual. Nós tivemos essa experiência como pesquisadores num projeto que o Rômulo fez comigo também antes de ir para o mestrado, na especialização. A gente estava falando de corpos travestis nas ruas, né? Se a gente não conseguisse compreender a expressividade do ponto de vista simbólico do que aquele corpo fez com o gênero que a gente achava que sabia que era gênero, pouco sentido faria discutir a travestilidade, a transexualidade, como uma categoria teórica dura. Né? Porque essa trans, na sua forma de dizer sobre o que ela fez de invenção com esse corpo dela, ajudou a gente, inclusive, a derrubar um monte de perspectivas, inclusive teóricas, do ponto de vista clássica, do tipo, o que a Butler diz sobre o corpo, pelo que ela disse sobre o corpo dela travesti, que diferença tem. E aí, nesse caso, o contextualismo radical é isso, assim, que contexto esse corpo travesti na Amazônia, na periferia, se constitui para eu poder classificá-lo, nominá-lo, entender as suas demandas e tudo mais. É mais ou menos isso, é bem rapidamente isso. E o Yuri respondendo, né? Hoje nós estamos com uma frente de pesquisa, quer dizer, nós estamos interessados hoje no grupo de pesquisa em entender o feminismo evangélico, por exemplo. Né? O que significa ser evangélica e adotar o discurso, ou pensar na perspectiva feminista o discurso evangélico como um discurso que pode ter padrões de confluências ou não a uma perspectiva feminista. Porque nós descobrimos, com o contexto radical que nos foi colocado, de que
o enfrentamento do feminismo com as religiões não passa por uma compreensão do que significa ser mulher na perspectiva da construção religiosa de cada criatura daquela. Né? E o que a gente quer saber é isso, o que significa ser mulher e que perspectiva de gênero se constitui, se constrói nesses corpos que são marcados por uma moral religiosa. Esse é um assunto que nos interessa. Um outro assunto que está sendo colocado para a gente trabalhar aqui também. Nós estamos desenvolvendo com a professora Ana aqui, a mulher ribeirinha. Nós tivemos uma dificuldade imensa de discutir violência na perspectiva da mulher ribeirinha. Porque a violência de gênero, pensada na perspectiva doméstica, numa perspectiva da cosmologia ribeirinha, nos dá muitos desafios para pensar, inclusive do ponto de vista das políticas públicas. A política pública que funciona para enfrentar a violência de gênero na cidade de Macapá, ela é pensada pelos governos como uma política que pode ser adequada em qualquer contexto. Nas comunidades ribeirinhas, nós temos entraves que passam pela perspectiva, inclusive, do que essas mulheres constroem como mulheres nesse contexto culturalmente específico. É uma outra demanda que nós estamos tentando. E nós estamos entrando numa que é um pouco mais difícil, que é um diálogo um pouco mais tenso, que é pensar as homossexualidades no seu plural. E as masculinidades no seu plural. E um exemplo dessas homossexualidades no plural que nós estamos tentando chegar e investigar, porque é difícil, é como ser, e já no EAPOC a gente já tem esses indicadores, as homossexualidades em contextos indígenas, de comunidades indígenas, por exemplo. Nós estamos pegando carona com o professor que está trabalhando os conflitos religiosos nas comunidades indígenas, daqui uma tentativa, o EAPOC tem muito isso, a presença muito forte das comunidades evangélicas, das igrejas nas comunidades indígenas, né? Então, como é que esse conflito de cosmologia religiosa se dá quando se tem um evangélico dizendo que a prática tradicional de reza do indígena, ela tem um componente demoníaco? Aí nós estamos pegando carona com esse professor, porque nós estamos identificando nessa construção dos indígenas um espaço de manifestação de homossexualidades, que tem outro nome lá, tem outra significação lá, e que a gente está tentando entender também na perspectiva dessa cultura, o que significa as práticas, o que a gente define como práticas homossexuais nesse contexto. Exemplos do que nós estamos tentando fazer para tentar, inclusive, avançar nessas agendas locais de pesquisa. E já encerrando, Restrepo, eu posso depois passar para vocês, tal. E aí, evidentemente, que a gente aborda que perspectiva sobre gênero do ponto de vista teórico, né? Uma perspectiva posicionada nos estudos que envolvem aí, que tem o Foucault como um precursor importante, né? E a Butler também como uma precursora das discussões, com todas algumas críticas que nós fazemos a essas perspectivas, né? Agora, na educação, se vocês quiserem uma referência básica, rápida, para poder usar com mais profundidade, o Brasil, que vocês todos devem conhecer, o Brasil tem uma das pessoas que tentou construir um pouco uma discussão dentro dessa lógica da sociologia queer para a educação, que é a Guacira Lopes Louro, né, que tem uma produção científica extremamente ligada ao campo da educação. Um professor que eu colocaria também como possibilidade, que não está numa universidade, mas está fazendo pesquisa dentro da política pública do governo, é o professor Rogério Junqueira, que trabalha com sexualidades dissidentes no contexto das escolas, que também é uma referência interessante para pensar isso, em termos de país nosso, né, e que são as duas referências que eu deixaria como mais simbólicas nesse caso. Do mais, eu agradeço, já aproveito para falar tchau, tá? Porque vai acabar, né? Então, obrigado mais uma vez, e a gente está à disposição a dialogar. A Helena, o Alexandre tem os nossos contatos, a gente tem que estar em contato. A gente também gostaria de dialogar com vocês nos nossos espaços de pesquisa. Acho que essa é uma oportunidade também para começar esse diálogo. Agradeço e boa tarde, boa noite para vocês. Então, vamos lá. A questão da comunicação e a relação com a comunidade, a escola, né? Primeiro, pensar a pesquisa enquanto serviço, né? Vamos pensar a pesquisa enquanto serviço, né? Qual é o papel social do mestrado em educação, no sentido da produção de pesquisas em educação? Está produzindo um serviço público, né? A partir de um processo baixíssimo financiamento, né? Por si só, esse serviço que já é produzido é extremamente relevante. Isso, o baixíssimo financiamento impacta diretamente na dificuldade que a gente tem de gerar comunicação desse serviço em outros espaços, mas ao mesmo tempo mostra também a necessidade de que isso seja efetivado por meio de outras estratégias, por exemplo, de eventos a serem realizados em coletivos de bairro, em coletivos de escola, né? Nós, o nosso grupo de pesquisa, nós nos reunimos quinzenalmente, né? Temos professores da rede que participam do grupo de pesquisa,
que é aberto. Então, isso depende muito de um certo nível de interesse com os temas que a gente pesquisa. Ademais, nós temos um combinado no nosso grupo de pesquisa que sempre que surge a necessidade de uma demanda específica de uma escola para um debate, para uma palestra, nós estamos disponíveis para fazer isso, nós temos um coletivo para fazer isso, não precisa ser só eu para fazer isso, né? Nós todos fazemos. O Rômulo é ex-aluno, egresso do mestrado, recém-mestre, mas continua no grupo de pesquisa. O Matheus, Andrés, né, a gente está fazendo isso, né? O Hélio também, o Kevin, a Aline. Agora, tem também uma questão que é importante, né? Não tem como falar de serviço oferecido para a comunidade, né? E a reverberação desse serviço lá na escola, quando a gente sabe, e sabendo que esse serviço, né, que é a pesquisa, ele tem uma relação direta com a formação, né? A formação impacta diretamente na qualidade do trabalho que o professor desenvolve em sala de aula, quando a gente sabe, na verdade, que em muitos casos de assédio moral que vem acontecendo na escola, né? De mestrandos que sofrem com os diretores da escola em razão de uma política não democrática, né, de gestão escolar, que dificulta o acesso do mestrando aqui na universidade, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem que pensar isso como uma questão muito conjuntural, não dá para pensar de uma maneira específica, né? Tem que pensar de uma maneira conjuntural, né? Respondendo assim, só para sintetizar, o que interessa, o que movimenta, né? E ao mesmo tempo que falta, né? O que a gente tem tentado investigar no nosso grupo de pesquisa como que esse debate da decolonialidade, que é um debate que está muito marcado em outros campos do conhecimento, como que ele migra para o campo do gênero e da sexualidade, né? Então, a gente tem tentado fazer essa descoberta no nosso grupo de pesquisa, a gente tem lidado com muito poucos dados, muitos poucos dados, de fato, né, sobre esse debate específico sobre a questão da decolonialidade, educação do gênero e da sexualidade, né? Isso tem já para a gente alguns desafios. Parte desses desafios têm sido colocados no grupo de pesquisa com os mestrandos que tentam resolver esses desafios produzindo pesquisas sobre gênero, sexualidade e decolonialidade, né? Para alimentar esse espectro de produção que a gente sente que é um gap, né, que está faltando, né? Então, posso dar um exemplo aqui do trabalho do Andrés, por exemplo, que detectamos dentro desse mapeamento de produção que nós fizemos, uma baixíssima produção de sexualidades infantis, de gênero na infância, né? Muito pouca produção no Brasil sobre isso, né? E quase zero produção de gênero na infância, perpassada pela dimensão da decolonialidade. Eu poderia dizer que dentro do levantamento que nós fizemos é zero, isso é zero, né? Então, o que a gente está fazendo? Provocando alimentar esse debate, né? Com esse enviesamento, né? E o que me provoca particularmente é entender um pouco esse processo que se constituiu lá no século XVI, em termos de geopolítica do conhecimento, no sentido de determinados grupos passam a ser os produtores e outros passam a ser os consumidores do conhecimento, e como que a partir de um determinado momento, né, isso permanece na pós-graduação, nos estudos de gênero e de sexualidade, com uma concentração de pesquisas no Sul e Sudeste, em detrimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Então, tem tentado investigar um pouco isso, né? Esse sentido dessa continuidade desse modelo de produção de conhecimento fragmentado, excludente e, poderia dizer até de certa forma, desigualmente combinada, né? Uma produção desigual e combinada de conhecimento em termos de gênero, sexualidade e decolonialidade. Então, é um pouco isso que tem me inquirido a investigar. Sobre a questão da Helena, né, uma questão da falta de conhecimento sobre a questão como o gênero do corpo, né, como pode ser objeto de pesquisa, né? Imagina, Helena, imagina assim, nós temos no nosso processo seletivo vagas para pessoas trans desde o primeiro processo, né? Mas não tem
pessoas trans. Imagine esse corpo trans, né, com essa, não é só um corpo, né, uma epistemologia trans, né, que o quanto poderia contribuir enquanto sujeito trans para os debates de educação no Amapá, se a gente tivesse essas pessoas no nosso, ou como estudantes ou como professoras. Né? Evidentemente, o nível de contribuição desse corpo, dessa subjetividade, seria enriquecedor. Né? Então, assim, a gente está pensando no corpo nesse sentido, não é um corpo enquanto objeto, é um corpo enquanto subjetivo e epistemológico, né? Que contribui com os seus saberes para as mudanças da sociedade. Essa forma de pensar as contribuições desses sujeitos que ocupam espaços marginalizados da sociedade, na contribuição epistemológica, é um debate da decolonialidade, porque parte da perspectiva de que o conhecimento não pode ser construído a partir das centralidades epistemológicas, ele deve ser construído das periferias, dos outros que foram historicamente marginalizados. Né? E aí a gente está falando de indígenas, negros, mulheres, LGBTs, travestis, transexuais. Esses sujeitos com essas corporeidades, mentalidades, subjetividades, epistemologias, construindo outros sentidos para a produção de ciência e para a produção da educação. Né? Então, é isso. Obrigado a todos e todas. A gente aproveita então esse momento para fazer o encerramento da mesa, agradecendo a presença dos professores Alexandre, professor Sardinha, e também para fazer a entrega do certificado de participação dos professores. Agradecemos a participação dos integrantes da mesa redonda. Agradecemos ao nosso mediador, Rómulo, que é egresso